de repente, o governo acordou e falou: xiii, vai custar caro, xiii, acho que a gente tem que se mexer, xiii. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma bomba de 40 e tantos bi de reais, que é um benefício que começou com um propósito e de repente se alastrou. Estou falando do penduricalho, que é uma especialidade brasileira, né? O penduricalho salarial para funcionário público, de preferência do topo da carreira alimentar, né? De preferência aquele que está lá em cima, no alto da pirâmide, olhando para baixo aquele vale de pessoas que ganham um salário modesto, né? Ganhando aquele seu salarião, com aqueles seus benefícios bacanas, as mordomias. A gente sempre falou disso, aliás, é um histórico. O Brasil tem uma história com essas mordomias, né? Fernando Collor, eleito em 1989, primeiro presidente eleito depois do processo de redemocratização, ele falava dos marajás, os marajás que ganhavam salários enormes, e isso continua. A gente tem, ele fez a campanha dele com base nisso, conseguiu se eleger com boa parte em função disso, dizia que combatia os marajás de Alagoas. De fato, ele tinha uns inimigos, uns desafetos que ganhavam muito bem, e aí depois a gente foi descobrir que com uma mão ele tirava ou brigava com alguns, com a outra mão ele botava umas coisas para dentro do bolso também. Mas o combate aos marajás é um negócio que virou uma discussão eterna no Brasil. Super salários, né? Os grandes benefícios. E todos aqueles que têm os benefícios, que têm os salários diferenciados, né, mais altos, eles entendem que é um direito. E posto que está na lei, é um direito. Está na lei, a lei diz que pode. Nessa hora, eles não separam o justo do legal, né? Se é legal, é justo na percepção, quando é para o bolso deles. Em outros momentos, a gente vê o Supremo Tribunal Federal fazendo um tipo de discussão em que despreza o que diz uma determinada instrução clara, mas que dá uma interpretação tão diferente, tão especial, tão carinhosa, né? Nesse caso, não. Nesse caso, o legal é o justo. E o justo para eles é ganhar mais. Fizeram um lobby danado. E surgiu essa proposta de emenda constitucional. Na verdade, a primeira vez que isso entrou em pauta, e aí a gente olha para o espanto governamental, com espanto, foi a proposta de emenda constitucional 63, apresentada há 11 anos. Aquela emenda acabou não sendo votada no plenário do Senado, mas tramitou e recebeu várias emendas. Entre elas, emendas de petistas. Por exemplo, o petista Humberto Costa propôs que todos os servidores da magistratura, do Poder Judiciário, ganhassem o mesmo benefício. Agora está aí o governo do PT lutando contra esta ampliação, né? Pois naquela vez Humberto Costa propôs isso. O Jacques Wagner, ele sabia da existência desse projeto há um tempão, tanto que participou dos debates daquela PEC 63 na legislatura anterior e chegou a fazer uma proposta, não para eliminar aquela PEC, chegou a fazer uma emenda para garantir que os benefícios não contabilizassem o tempo trabalhado em outros regimes, por exemplo. O sujeito foi advogado durante 20 anos, entra no serviço público, teria direito a 4 quinquênios se não houver uma restrição de contar o tempo da CLT. O Jacques Wagner fez questão de dizer, olha, não pode contar o tempo anterior, pois a emenda constitucional atual permite a contagem do tempo fora do serviço público. Olha que maravilha. Mas não se pode dizer que o Jacques Wagner, que é o líder do governo, não soubesse da existência dessa PEC, certo? Pois essa PEC 63, que é a antiga, terminou a legislatura anterior, em 2022, terminou a legislatura anterior, ela acabou, caducou, surgiu a PEC 10.
criada, inventada, adaptada, obviamente, é uma adaptação da PEC 63, pelo Rodrigo Pacheco, que abraçou esse negócio. Abraçou, vamos fazer, vamos para cima, vamos dar dinheiro para os ricos do governo, aliás, do Estado brasileiro. Tem os servidores da educação há 10 anos sem receber aumento. Mas vamos olhar para a elite. Ele vem da advocacia, ele trabalhou para a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que é uma excrescência, é uma maravilha. É o único tribunal regional que só presta serviço para um estado. Porque os tribunais regionais federais tinham por objetivo criar um descasamento com os estados. Não tem um tribunal, se é um tribunal regional, é de um grupo de estados, não de um estado. Ele criou o Tribunal Regional Federal, ajudou a criar, de Minas Gerais, da Sexta Região. E trabalhou por essa PEC 10. Mas o Jacques Wagner, volto a dizer, portanto, que sabia já da PEC 63, acompanha essa PEC, ele é líder do governo, a existência dessa PEC, desde o início do ano passado, quando essa PEC foi proposta pelo presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E o governo não fez nada. O governo deixou para lá. Então, a gente percebe com essa história que a desorganização do governo no Congresso é uma coisa inacreditável. E as bombas vão passando. Agora, tem também uma discussão que é importante fazer, que o governo entende que as bombas dele, governo, são melhores que as bombas do Congresso. Então, essa bomba do Congresso, que é uma bomba inaceitável, de 40 bi, dá 5% a cada 5 anos para um monte de categoria, várias categorias. O senador Fabiano Contarato fez uma emenda na versão anterior daquelas PECs ali, para deixar claro agora que ganhasse o quinquênio os delegados. E ele é do PT, né? Você vê como nasce uma bomba. Um senador da União Brasil, ele propôs, olha, vamos ampliar para a Advocacia Geral da União, procuradores do Estado, procuradores municipais, Defensoria Pública. O Isalci Lucas, que é tucano do Distrito Federal, falou, olha, vamos fazer o seguinte, os servidores públicos do Poder Judiciário também têm que receber, os militares também têm que receber, estaduais, a Polícia Civil tem que receber, a Polícia Federal tem que receber. Então, essa bomba vem sendo construída aos pouquinhos há um ano. E foi também, como foi herdada da PEC 63, não tem novidade nenhuma. Aí o governo, depois que a CCJ aprova, aí acende a luz vermelha, ou a luz, sei lá que luz que acendeu, para dizer, a gente precisa fazer alguma coisa porque isso não pode, porque isso é uma bomba. Porque é uma bomba do Congresso. Porque o governo tem um monte de bomba também, né? O governo se sente à vontade para criar programa, mesmo sem ter dinheiro. E por que criar programa sem ter dinheiro? Porque os programas dele, governo, na percepção dele, governo, são melhores do que os programas do Congresso. Ele vai criando os programas, o Congresso vai criando suas bombas, na Câmara tem bomba, no Senado tem bomba, na esplanada dos ministérios tem bomba, no Palácio Planalto tem bomba. E aí vai se criando uma confusão tal que acaba como? Com um buraco orçamentário que depois surge no orçamento uma redução das metas orçamentárias, que foi o que a gente viu acontecer agora nesses últimos dias. O governo disse, olha, nós não vamos chegar, nós não vamos atingir as metas propostas. Por trás disso, estão essas bombas e essa vontade de fazer favor e esse lobbyzinho e essa coisa horrorosa. Rodrigo Pacheco chegou a dar entrevista defendendo a PEC do quinquênio antes, lá atrás, né, quando ainda era a proposta 63. Chegou a dar. Agora, ele está quietinho, porque pegou mal esse negócio. Pegou mal, mas no Senado, na CCJ, ele conseguiu. Então o governo agora vai trabalhar para ver se consegue evitar que se vote com atraso, o governo entrando com atraso, mas evitar que se vote no plenário, porque passando no plenário, isso vai para a Câmara dos Deputados
e de repente pode ser aprovado. E aí vem uma bomba de 40 bi, aumentando o salário da elite dos servidores. É um negócio horroroso. Aliás, no Brasil, a discussão salarial no poder público é um negócio maluco. Porque por acordo coletivo, dá para fazer uma redução salarial, por exemplo. Uma empresa precisa, por alguma razão, sobreviver, porque está quebrando, pode fazer um acordo. Tem que ser um acordo com sindicatos, etc. No Estado, é um negócio complicado. Por que um juiz precisa ganhar? Aonde na discussão bíblica está proibido? Porque uma coisa é você falar não matarás, né? Não matarás não precisa nem ter um código penal. Você fala não matarás, a vida humana, vamos preservar. Tá nos 10 mandamentos e também está no Código Penal. Agora, por que não pode reduzir o salário do servidor público do topo? Chegar, nós vamos cortar 15%, porque nós não temos dinheiro. É mais importante pagar o Bolsa Família do que pagar a Bolsa Chanel para vocês, que ganham mais. Então, como é que a gente faz um negócio desse? Não pode fazer. Então, é um Brasil travado. Não pode baixar custo, mas pode aumentar, como a gente está vendo com essa PEC, que é um absurdo, é uma cinte. E vamos acompanhar, nós temos que torcer para que o governo consiga, ainda que com atraso. Agora, que moral tem o governo que não corta um centavo dos seus custos, vir brigar agora por redução né, por evitar que haja mais esse gasto. O governo tem que cortar também, tem que dar o exemplo, tem que mostrar que está cortando na carne, coisa que não está acontecendo. Mas, infelizmente, nós estamos diante de outra bomba. Vamos ver como é que o governo vai conseguir enfrentar essa. Tomara que derrube, porque é um escândalo, dar aumento salarial, melhorar a vida, principalmente da elite do serviço público. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.